Se um carvalho de 30 metros tivesse a mente de um ser humano, ele cresceria apenas 3 metros. Muita gente tem resultados ruins com o dinheiro porque tem pensamentos e crenças nocivas quanto ao dinheiro. Sim, a galera no Brasil não gosta de ver os outros tendo sucesso, mano. Se um carvalho de 30 metros tivesse a mente de um ser humano, ele cresceria apenas 3 metros. É verdade. Porque ele ia pensar, não, já tá bom com 3 metros, nunca iria até 30. Eles começaram a falar, você tem que crescer o máximo que você puder crescer. Cada pessoa tem um termostato. Você pega o Jorge Paulo Lemann, o termostato dele tá alinhado pra bilhões. Sim. Se esse cara, de repente, ele perdesse tudo e ficasse só com 50 milhões, ele ia julgar um fracasso total. Sim. Sendo que, pra muita gente, 50 milhões é um negócio que é levar o termostato de 0 pra 100, porque é um número totalmente real. Então lá eu tenho que reajustar meu termostato financeiro, porque pra chegar a 1 milhão, bastava continuar fazendo o que eu já tava fazendo. Não tava tão longe assim mais naquela época. Eu já tinha uma certa previsibilidade que não ia demorar tanto tempo. Com rendimento, né, com investimento. Agora, pra ter números maiores, não era só melhorar aquele processo, era fazer algo novo. Então, quando o meu termostato mudou, que eu falei, vamos fazer uma coisa nova, vou fazer palestra. Aham. Então foi ali naquele evento. Então, cara, pra você foi um livro/evento de mudança, de transformação, cara, esticou tua mente mesmo. Foi. O Mudança de livro mindset. tem um arquivo de riqueza onde ele diz que os ricos administram bem o dinheiro, as pessoas de mentalidade pobre não, que os ricos colocam dinheiro pra trabalhar duro pra eles, enquanto a pessoa de mentalidade Sim. pobre trabalha duro pelo dinheiro. Então aquilo mexeu com a minha cabeça. Eu falei, tô no caminho certo. Só de poupar parte do salário e fazer coisinhas pequenas não vai dar certo. Precisamos de alguma coisa maior, de uma Sim. big idea. Sim. Aí veio a questão das palestras. Animal, cara. Pensamento gera sentimento, sentimento gera atitude, atitude gera resultado. No dia que você entrar no restaurante, pedir uma comida e não olhar o preço, você tá no caminho certo. Cara, eu usei isso. Ele até proíbe pedir frango nesse dia. É que é mais verdade, barato é o verdade. frango. É verdade. Essa fórmula, pensamentos, sentimentos, atitudes, ações terminando em resultado é muito usado hoje em dia, todo mundo fala disso. Sim. E eu não sei quem foi o primeiro, mas eu vi esse conceito primeiro, foi com o T. Harv Eker. E ele fala que tudo começa no pensamento. Até quando você fez o post pra divulgar o podcast, você falou, as coisas vão acontecer 2 vezes, a primeira na cabeça e depois no mundo real. E de fato, ele fala que muita gente tem resultados ruins com o dinheiro porque tem pensamentos e crenças nocivas quanto ao dinheiro. E ele fala que grande parte dessas crenças, elas foram estabelecidas através de 3 coisas. Uma programação verbal, então aquilo que você ouvia as pessoas falando sobre dinheiro, e raramente você tem contato com pessoas ricas que entendem o jogo do dinheiro. Geralmente você tem contato com o pessoal que tá ali na classe média ou mais baixo do que isso, então geralmente o pessoal usa o dinheiro, aprendeu a usar, mas nunca estudou direito sobre como ele funciona. Então não costumam ser opiniões muito positivas. Além disso, você tem os exemplos, que é o segundo ponto. E qual que é o exemplo tradicional? Principalmente aqui no Brasil. Saiu uma estatística do Conselho Nacional do Comércio, CNC, ou Confederação Nacional do Comércio, não lembro agora, mas falando que 70% das famílias brasileiras estão endividadas. Então, por mais que, vamos supor que a prática verbal fosse positiva quanto a dinheiro, no exemplo, o normal no Brasil, ou pelo menos o comum, né, não deveria ser o normal, é as pessoas estarem endividadas. E o último ponto é uma experiência específica com grande carga emocional. Ele dá exemplos no livro, ele dá exemplo da mulher dele, que sempre que pedia dinheiro era pro pai porque a mãe nunca tinha. Sim. Aí o arquivo que ela tinha, quem tem dinheiro é o homem, Sim. né? A mulher não precisa ter dinheiro e toda vez que ela queria alguma coisa pedia pro marido. E aquilo gerava conflito entre eles. Ele dá o exemplo de uma moça que o pai morreu nos braços por preocupação financeira. A moça virou enfermeira, talvez até pra salvar o pai, né, inconscientemente, e toda vez que ela ganhava dinheiro, ela achava que aquilo era errado. E ele fala que esse é o ponto. Se você tem uma crença negativa quanto a dinheiro, se você acha que acumular patrimônio não é bom, você vai dar um jeito, né? Os seus pensamentos vão levar a sentimentos nocivos, a ações ruins, e o resultado vai ser você desperdiçar o dinheiro até que só sobre na sua mão aquela quantia que você julga ser adequada. Se você acha que é imoral ter milhões, você nunca vai ter milhões. Se por acidente a vida te der alguns milhões, o cara ganhando na Mega Sena, ele tende a gastar tudo até que só sobre o dinheiro que ele julga adequado. Sim. E é o que acontece mesmo. Historicamente, você pega pessoas que ganharam na loteria, a maioria, em 5 anos, tá de volta à situação inicial. Sendo que às vezes é dinheiro que você pensa assim, meu Deus, é tanto dinheiro, como é que o cara consegue gastar? Eu lembro que uma vez, tem tempo já, mas saiu na Record, uma entrevista com um cara que ganhou um prêmio da loteria gigantesco, antes do Plano Real também. E o cara, ele gastou tudo. Uma parte a inflação pegou, né? Inflação muito grande naquela época, mas ele contando a história dele, ele saía e pagava a conta pra todo mundo no restaurante. Ele não lavava roupa. Ele comprava roupa, sujava, jogava fora. O carro dava um problema, só tinha que trocar óleo aos 10 mil. Ele andava até os 30, o óleo virava uma graxa, fundiu o motor. Ah, tá bom, deixa o carro aí. Então o cara, ele desperdiçou tanto dinheiro que no final ele ficou sem nada. E aí
perguntaram pra ele, qual é o seu arrependimento? Ele falou, não ter comprado uma casa pra minha mãe. Eu falei, meu Deus, o cara ganhou um prêmio gigantesco, não comprou um imóvel pra família dele. Então é esse o ponto, né? Ele fala, você não tem crenças alinhadas, você nunca vai conseguir acumular patrimônio. E aí ele fala pra você identificar esse teu modelo de dinheiro, porque esse seu modelo não é seu, ele só foi passado pra você. Então o ponto é que você não é uma gravação, que ele diz, você é o gravador. Se essa gravação não tá boa, você deleta e grava uma nova. Perfeito. E aí o que ele tenta fazer é colocar os arquivos bons no lugar dos arquivos ruins. Dinheiro é muito importante, de fato. Dinheiro traz felicidade, né? Você não acha que amor é mais importante que dinheiro, né? Ou saúde? Ele coloca isso aqui, uma coisa... Pode-se fazer duas coisas ao mesmo tempo, né? Não confunde as coisas. Ele fala, até o livro tá marcado nessa parte. É uma fala, um princípio de riqueza, né? Porque eles têm os arquivos mentais e dentro dos arquivos da explicação tem certos princípios. Tem uma hora que ele fala isso, é um arquivo onde ele diz, as pessoas ricas acreditam que podem ter ambas as coisas. A pessoa de mentalidade pobre, e ele sempre bota mentalidade pobre, porque às vezes você hoje não tem dinheiro, você se julga pobre, mas a tua cabeça não é de pobre. Você já tá com os arquivos mentais corretos. Então, daqui a 5 anos, tua situação tá muito diferente. Agora tem o cara que tá com dinheiro hoje, mas a mentalidade dele ainda é de pobre. Daqui a 5 anos, você vai ter que trocar de lugar com ele, né? O cara com mentalidade boa cresce, o outro decresce. É a questão do termostato que ele fala financeiro. Mas o que ele diz é, quem tem mentalidade pobre julga que ou é uma coisa ou outra. Então isso de ou amor ou dinheiro, ou saúde ou dinheiro, o que ele fala é a mesma coisa que perguntar o que é mais importante, ter o braço direito ou tua perna esquerda. Ambos são importantes, você tem que abrir mão de um pra ter outro. Então isso chega bastante lá, como se, por exemplo, ter mais dinheiro vai te trazer menos felicidade no final das contas, porque traz mais preocupações. Ele também aborda isso, né? Tem lá os arquivos de riqueza. Pô, a pessoa rica, ela se torna maior do que os seus problemas, enquanto a pessoa pobre é menor do que eles. Sim. Então hoje, lógico que eu tenho preocupações que eu não tinha na época que eu não tinha dinheiro, mas eu também eliminei uma série de preocupações através do dinheiro. A galera no Brasil não gosta de ver os outros tendo sucesso, mano. Não gosta, parece que é um puta crime ou ter sucesso. Rola aqui mesmo isso. Não é? Isso é uma coisa que eu acho foda de, às vezes, a galera que não tem grana. Tipo, eles se admiram quando você tá no perrengaço, assim. E aí você ganha uma grana, o próprio Murilo, favelado investidor. O cara veio da favela e a galera, porra, o cara é nóis e tal. Aí ele ganha uma grana. Aí começa, que isso, mano? Você tá ganhando grana, que absurdo. Tem uma parada que as pessoas disseminam hoje, que eu discordo muito, que é sobre, cara, tem que ser você mesmo, você tem que fazer o que você ama, encontre sua paixão e tudo mais. E eu acho isso bullshit. Eu acho isso daqui um argumento infantil. Por quê? Porque, cara, você não precisa encontrar o que você ama e fazer só o que você ama desde o começo da sua vida. Eu acho que você pode fazer o que você não ama, fazer algo que não é você, no começo da sua carreira, desde que não fira seus princípios e que seja algo temporário, até você poder encontrar de fato o que você ama e possa fazer isso. Porque eu vou te dar um exemplo. Eu trabalho com investimentos, eu atendia clientes. Naquela época, se eu chegasse para um cara de 70 anos, as pessoas mais velhas, elas que tinham dinheiro, se eu chegasse pra um cara de 70 anos do jeito que eu me visto hoje, sem ser o primo, porque ninguém me conhecia antes, ele ia falar assim, meu, que é isso, moleque? Sai daqui. Ele não ia me atender, né? Então, eu não era o cara de terno, eu sou esse cara. Mas eu entendo que por uma fase da minha vida, eu ralei. Melhor do que eu ficar brigando e falar, não, mas eu sou assim, me aceitem se quiser, é você passar 20, 30 anos até conseguir encontrar o seu espaço. Eu acho que é maduro você, às vezes, pagar um preço, ralar no começo, até você encontrar um momento que te permita conquistar a sua liberdade, e aí sim você pode ser você mesmo. Se você falar com qualquer um hoje sobre ganhar dinheiro, né? Geralmente os nossos pais, eles falam aquelas coisas do tipo, pô, você tem que trabalhar muito, trabalhar no emprego, ter um emprego legal, se esforçar muito, né? Mas o dinheiro que você ganha não tem a ver com o esforço que você coloca, né? O dinheiro não tem a ver com o número de horas que você trabalha, porque senão você tem um potencial de ganho finito. Pô, se vocês querem fazer um podcast o dia inteiro, às vezes não vão ganhar mais dinheiro do que um cara que conecta duas pontas, né? Então, assim, a equação do dinheiro não é você trabalhar pelo dinheiro e vender a sua hora. A equação correta do dinheiro é você conseguir gerar algo que tem um valor percebido para alguém, né? Algo que solucione um problema. Então, assim, o foco não deve ser você procurar um bom trabalho, deve ser você procurar um problema ou uma solução. É isso que vai te dar dinheiro, né? Então, no caso de vocês aqui, pô, vocês sabem, eu já falei várias vezes, eu sou super fã de vocês. Vocês têm uma audiência incrível que assiste vocês, uma galera foda que sempre assiste, que acompanha, que sabe tudo de vocês. Eu tenho certeza que eles têm algo em comum. Eu tenho certeza que essa galera tem algo em comum. Todos eles têm algum problema em comum, né? E se você solucionar esse problema, pô, porque você imagina, eu tava vendo um documentário um dia desses, aí eles estavam mostrando assim, ó, tem um cara que ele, pô, limpa o chão de uma escola e um cara que é um contador. Qual que se esforça mais? Ah, o cara que limpa o chão, né? Que limpa o chão, né, mano? Pô, eu era barman antes, trabalhava, sei lá, 12 horas às vezes por noite, era foda, carregava o bar e tal.
Eu me esforçava pra caramba, eu ganhava de 80 a 150 reais por noite. Então o dinheiro que você ganha não tem a ver com o esforço que você coloca, tem a ver com o problema que você resolve. Sim. Né? Então, sei lá, você vai limpar a piscina. Se você for limpar uma piscina em um lugar, e a piscina, pô, um puta multimilionário, você vai ganhar mais dinheiro. Porque lá, pra ele quer resolver esse problema muito mais fácil, ele tem mais poder aquisitivo. Só uma reflexão aqui, às vezes eu vejo uma galera, né, tirando a exceção não, talvez a regra no Brasil, de pô, pra aqui é muito foda, o cara tá muito lá embaixo e tal. Mas tirando essa regra, quando alguém quer ganhar dinheiro, porra, talvez o negócio não seja você só ralar, seja você entender o seguinte: aonde tá o dinheiro? Sabe, onde que tá circulando dinheiro hoje? Pra você ir pra lá, pra você ir pra aquele ecossistema, né? E você resolver um problema. Então, vou te dar um exemplo muito simples. Por exemplo, hoje o ecossistema de finanças gera muito dinheiro. Muito dinheiro. E cara, a gente precisa de um monte de coisa no Primo, por exemplo. Se a pessoa fosse minimamente ligada, ela fala, porra, peraí, vocês estão precisando disso, olha, eu vou resolver esse problema pra você. Quanto que vale pra você resolver esse problema? A gente, cara, tem um monte de posição que a gente paga 10 pau por mês, lá, 20 pau por mês, sei lá, muita grana. Só que a pessoa não pensa nisso, ela pensa no tradicional, entendeu? E vai estudar 4 anos e não sei o que lá. Fazer faculdade. E não é sobre esforço, cara, é sobre resolver problema. Já ouviu falar um termo Havel? Não. Você vai curtir, mano, porque representa o que você acabou de falar. Havel é tipo assim, é como se fosse uma nuvem. E a nuvem, assim, você sabe que ela tá lá, mas se você tentar pegar, você não consegue. É como se, ele diz assim, tudo é como se fosse o vento, assim. Você tenta pegar, não consegue. E o Havel é não levar a vida tão a sério. É como se fosse isso, da nuvem. Por quê? Porque às vezes você faz tudo direitinho na vida e você se ferra. E às vezes você faz tudo errado na vida e às vezes você se dá bem. Pablo Escobar ali. Logo, se a vida é injusta, porque a vida é injusta, pra que levar a vida tão a sério? Então, você não pode levar tão a sério nada. Nem o sucesso, nem o fracasso. Se você levar o fracasso muito a sério, você vai se considerar um puta cara depressivo. Sua vida vai acabar, você vai se cobrar demais, não vai conseguir avançar. E se você levar o seu sucesso material muito a sério, você vai virar um ostentador, vai amar as coisas. Potente. Entendeu? Vai ser absurdo, vai ser arrogante. Então, não leve tão a sério as coisas, né? Seja Havel. Todo mundo fala que o judeu é rico. Aí eu fui atrás, judeu é rico mesmo. Por cabeça ele é o mais rico de todos. E eu falei, deve ter algum motivo. Por que os judeus são ricos? Tem uma série de motivos, né? Um deles, por exemplo, é que eles têm uma palavra, né, em hebraico que chama kesef. Ela representa dinheiro e desejo. A mesma palavra representa desejo e dinheiro. Para eles é quase que uma coisa só. Os judeus, eles desde lá de trás, eles têm isso de que o dinheiro é algo quase que espiritual também. Não é só algo material, é um sinônimo de prosperidade, uma coisa positiva para o mundo, né? Outra coisa, como eles foram perseguidos por muito tempo, todo lugar que eles passaram eles eram perseguidos. Eles tiveram que aprender a ganhar dinheiro de forma diferente. Então eles tinham que levar com eles, por exemplo, ouro. Porque imagina, ouro, um negocinho de ouro desse tamanho vale R$1 milhão. Então você pode com uma mochila carregar muito ouro, né? Então, eles aprenderam a fazer isso, aprenderam a negociar, aprenderam a comprar e vender. Porque eles foram perseguidos, mano, por muito tempo. Então eles tinham que chegar, aprender a comprar e vender. E aí eles se fecharam muito. Então os judeus, eles têm 613 mandamentos entre eles. E um dos mandamentos é, por exemplo, não cobrarás juros de outro judeu. Então os judeus, eles se ajudam muito, eles investem muito em educação. Então, você é judeu, você tá sem grana, os judeus vão tentar ajudar o seu filho a ter educação. 100% dos judeus, eles são alfabetizados. Então, é como se fosse assim, a gente se junta aqui, a gente tá fechado, a gente vai se ajudar em tudo. A gente tem muito mais chance de prosperar.